irmão, que é muito mais importante as coisas espirituais, porque elas perduram para sempre, do que as materiais que logo se acabam. Então, isto foi um alerta para todos nós de olhar para aquela situação do profeta Jonas e aquilo que acontece conosco, para a gente não cair no mesmo erro, para a gente não ficar choramingando quando coisas pequenas acontecem. Esta semana aconteceu uma coisa lá em casa que me fez pensar nisso. Lá em casa tivemos este ano alguns problemas com a manutenção da casa. Uma delas foi com o ar-condicionado. Então, a parte de cima lá do ar-condicionado precisou ser trocada. Custou $5.000 para trocar. Aí nós pensamos, está resolvido o problema. Agora, nessa semana, deu o problema no condensador, que é embaixo, aquele aparelhão grande que solta, joga o ar para cima, lá em cima que refrigera. Então, este aparelho, os técnicos foram lá e falaram, vai custar R$1.300 para trocar as peças, mas não é garantia que vai funcionar bem. Aí ele falou, é melhor trocar. E para trocar custa R$3.600. Aí eu comecei a pensar, o que eu faço? Troco, corro risco. Aí eram 2 técnicos, um deles chegou para mim e falou, olha aqui, eu estava, há poucos dias, ele falou, eu estava num hospital, fiquei 10 dias hospitalizado. E lá eu pude entender uma coisa, que a vida é melhor do que os problemas que a gente enfrenta. Então ele falou, troca por um novo, porque isso passa, dinheiro vai e vem, e você tem saúde e você vive bem. Então eu pensei, minha planta secou. E minha conta bancária mais ainda. Já nem tem mais conta bancária. $8.000, meu Deus do céu, Deus tem que prover, gente. Porque eu não tenho esse dinheiro não, mas Deus vai prover. Mas o que ele quis falar foi o seguinte, que às vezes nós ficamos sofrendo por causa desse tipo de coisa que está acontecendo lá em casa. Falou, não esquenta muito não, é melhor você ter, como você está aí, você e sua esposa com saúde, vocês têm boa aparência, e mantenha isso. Então, olha só como a gente acaba aprendendo até com as pessoas de quem a gente não espera. E a semana passada, Deus me pediu para pregar para vocês a respeito daquela mensagem de caminhar no passo do gado e das crianças. Então, o caminhar no passo do gado e das crianças que Jacó teve que fazer é para preservar a vida. Porque tudo aquilo que é feito correndo, com pressa, sem avaliar, sem consultar Deus, sem pensar se o que nós estamos fazendo é certo ou errado, tem grande chance de trazer problema para nós. Jacó foi sensato. Enquanto Esaú estava com 400 homens, e homens certamente jovens, de guerra, armados, e podiam caminhar naquele deserto lá, andar com os seus camelos ou cavalos, Jacó estava a pé. Então, como é que ele ia acompanhar o irmão dele? Então, ele liberou o irmão, vai na frente, Deus te acompanhe, e eu vou no passo do gado e das crianças. Porque um dia, caminhando nesse deserto, com eles, apressadamente, todos eles vão morrer. Então, para preservar a vida, vamos mais devagar. Para preservar a vida, vamos ver o que Deus quer. E nesta manhã, ainda estou com noite na cabeça, né? Nesta manhã eu quero falar sobre o sofrimento e a recompensa de Deus. Eu quero falar que na nossa vida, parece que, como diz lá em Eclesiastes, tem hora para tudo. Então a gente vê que parece que tem um período da vida que a água seca, a árvore não produz o fruto, a doença vem, parece que está numa má fase, tá tudo sai errado. E nestas horas, são horas críticas que Deus está vendo qual a nossa reação. Quero dizer para vocês que quando vem estas horas críticas, difíceis, Deus está interessado na nossa reação àquele problema.
Deus quer ver como é que nós reagimos, como é que nós nos comportamos diante da situação adversa. Então, Deus tem poder para resolver tudo aquilo, lógico. Nós podemos orar e Ele pode mandar um anjo resolver tudo, mas às vezes Ele não quer resolver para ver como é que nós reagimos diante da situação adversa, diante dos problemas. E enquanto a gente não vence isto, esse tipo de prova continua vindo sobre nós. Vamos dizer que alguém aqui na igreja tem atitude errada com os seus filhos. Por exemplo, só um exemplo, eu sei que vocês não têm isso. Só eu que tinha, quando eu tinha meus filhos. Mas vocês não têm. Mas vamos fazer de conta que tem. Aí o filho faz uma coisa errada e você fica super nervoso e nervosa e grita que estremece as paredes da casa e fica com raiva e bate no filho com raiva. Isso tudo é errado. Então, como é que Deus trabalha com isso? Ele vai fazer o seu filho gritar muitas vezes. Sabe por quê? Porque Deus quer que você vença a ira, a raiva, a má atitude. E enquanto isto não for vencido, o seu filho ou filha vai continuar fazendo aquilo. A hora que você conseguir dominar seus ímpetos, a hora que você conseguir dominar isto aí, seu filho vai mudar, porque Deus vai agir no coração dele e Deus está testando a sua reação. Quando você conseguir vencer isso, Deus chama o anjo lá, ô Gabriel, vem aqui. Aí o anjo Gabriel chega lá e ele fala, põe a nota de aprovação para ele ou para ela, porque agora a reação está boa, a atitude está boa. E aí vai cessar esse problema. Eu acho que essa ilustração fala muito, não é? Porque quem tem filho, misericórdia. Parece que os filhos de hoje estão dando mais trabalho do que no meu tempo, quando eu criava meus filhos, hein? Eu não sei o que está acontecendo na geração, mas tem esperança, porque Deus nos dá força, capacidade para educar bem nossos filhos e fazer isso com amor. Amém? Então tem períodos de provas em que Deus quer ver a nossa reação, nossa atitude diante da adversidade. Quando tudo corre bem, a gente está bom, a gente está bem. Quando tem dinheiro para gastar, a gente gasta. Quando tem saúde, a gente está com aquela alegria total. Quando a gente está pagando as contas em dia, está maravilhoso. O difícil é quando tem mais conta do que dinheiro no banco. O difícil é quando a gente está com má saúde e tem que fazer as coisas. Quantos de vocês, muitas vezes, têm que trabalhar gemendo de dor, com dor no corpo? Não é fácil. E assim por diante. Então, a Bíblia mostra lições para nós a respeito de sofrimento, adversidade, ventos contrários, para ver qual é a nossa atitude. E eu quero antecipar para vocês que quem tem atitude boa, quem tem reações corretas, pode escrever no papelzinho, você é um vencedor, você é uma vencedora, vai chegar a hora da recompensa. Chegará o momento em que Deus reverte a situação. E você, de sofredor, passa a ser um vencedor. Amém? Então, o melhor exemplo que eu encontrei na Bíblia sobre isso é na pessoa de José. José era o filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Dos filhos de Jacó, o José nasceu na velhice dele. Ele já era um homem idoso quando nasceu o José. E José também nasceu da esposa que ele amava. Jacó tinha 2 mulheres, esposas mesmo, e 2 concubinas. Coisas daquela época, né? É bom nem pensar nisso hoje, viu? Porque, a gente não dá conta nem da matriz, ainda vai querer filial. Então, o Jacó tinha 4, mas a que ele amava, em quem ele tinha o coração posto, era Raquel. E Raquel era estéril, demorou para ter filho. E quando ele teve, ele já era velho. E aí, ele pôs o nome de José naquele filho, e a Bíblia diz que ele amava José mais do que os outros filhos. Isso é uma questão séria, gente.
mostrar preferência por um filho sobre o outro. Fatalmente, isso traz problemas na casa. E os irmãos de José, quando perceberam que o pai amava mais José do que a eles passaram a odiar o irmão. Um ódio tremendo, e tratavam mal o irmão. Não queriam ter conversa com ele. E, para piorar a situação, José teve sonhos. E um sonho que ele teve, ele repartiu com os irmãos, contou para os irmãos. Ele era um moço de 17 anos de idade, e ele contou para os irmãos dele o que ele sonhou. Ele falou: olha, eu sonhei que nós estávamos pondo os feixes no campo, e o meu feixe se levantou, e os outros 11 se curvaram diante do meu feixe. Os irmãos ficaram bravos com ele. O que você está querendo insinuar? O que você está querendo dizer? Que nós vamos nos curvar para você, você vai reinar sobre nós, você é maior do que nós? E então aumentou o ódio deles pelo irmão. Aí começou José a sofrer, porque os irmãos o odiavam, tentaram matá-lo, fizeram muita coisa ruim com ele. Mas ele, ao mesmo tempo, sabia que estes sonhos que ele tinha eram sonhos de Deus. Gente, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Os nossos sonhos têm que ser os sonhos que Deus colocou no nosso coração. Sonhos de Deus, sonhos que Deus põe no nosso coração, vão se concretizar. Pode ter momentos críticos, difíceis, mas se Deus colocou o sonho dele na nossa alma, este sonho vai acontecer, vai ser uma verdade. Então, o José sonhou de novo e contou para os irmãos. Ele falou: olha, eu sonhei e eu vi que tinha o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam diante de mim. O Jacó falou: o que é isso, meu filho? Repreendeu o filho dele: o que é isso? Você está querendo dizer que eu, no caso o sol, a sua mãe, a lua, e os seus irmãos, as 11 estrelas, vão se curvar diante de você? José não falava nada. Os irmãos passavam a ter mais ódio ainda, mas o pai considerava aqueles sonhos, porque Jacó conhecia Deus face a face. Jacó tinha experiências pessoais com Deus. Então, ele não fazia comentários e os pensamentos dele não eram totalmente do lado humano. Ele considerava o lado divino, o lado de Deus. O que Deus tem a ver com estes sonhos? Onde está a mão de Deus nessas coisas? Então, nós precisamos sempre avaliar os fatos sobre esta ótica. Não só sobre a ótica humana, mas também divina. Quando acontecem coisas na sua vida que são estranhas, pense duas coisas. O que isto quer dizer? O que é que Deus está mostrando? Ontem eu falava sexta-feira eu estava falando com o pastor Ed Carlo, e falamos por 40 minutos ao telefone, é um recorde meu, né? E aí, o Ed Carlo estava me contando um fato interessante sobre a morte do pastor Franco. Ele disse que a Marise contou para ele o seguinte, que um dia ou dois antes da morte do pastor Franco, ela sonhou. Olha o negócio de sonho aí. Sonhou e viu que, no sonho, eles estavam deitados, os dois na cama, e ele levantou, completamente nu, olhou para ela e foi caminhando até desaparecer. E aquele sonho perturbou a Marise, porque o pensamento dela foi o seguinte: Franco vai me deixar. Ele deve ter outra mulher, deve ter algum caso, ele vai me deixar. Olha só, esse é o lado humano. Mas o que Deus estava mostrando para ela é que ele ia deixar, mas não por outra mulher. Então nós precisamos, quando tem coisa que acontece na nossa vida, pensa, onde está a mão de Deus naquilo? Deus está trabalhando, gente. Deus não fica parado. Deus tem cuidado da nossa vida. Ele nos ama como um pai ama o filho e a filha.
Ele está cuidando de nós. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem, ou seja, são boas e fazem o bem daqueles que amam a Deus. E não é fácil a gente, às vezes, entender isto, porque às vezes acontecem umas coisas tão ruins na vida da gente, que fala, que bem está trazendo isto para mim? Qual é o lado bom dessa história? Eu só vejo o lado ruim. Mas Deus está escrevendo a história. Deus está escrevendo o livro. E ele não chegou na última página. Quando ele chega lá e pôr um ponto final, você vai dar muita glória a Deus. Porque as coisas boas ele reservou mais para o fim. Então, se a gente está lá no meio da história, no meio do sofrimento, da dor, da angústia, não perca a fé, não perca a esperança. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e caminhe para frente com fé, porque você já tem um selo que Deus colocou na sua testa, e lá está escrito vencedor. Em nome de Jesus. E José teve estes sonhos de Deus, que Deus colocou no coração dele, e ele começou a repartir antes da hora com os irmãos, e passou apuro por causa disso, mas agora ele é vendido pelos irmãos, e vai lá para uma feira, onde ele é vendido como escravo, vendido, como se fosse objeto. Agora imagine vocês a cabeça de José, como é que estava. Poxa vida, Deus mostrou que todo mundo vai se curvar diante de mim, sol, lua, estrelas, e eu estou aqui sendo vendido como escravo. Mas a gente vai acompanhando a história de José no livro de Gênesis e vê que em toda e qualquer situação ele se manteve fiel, se manteve correto, não murmurava e não reclamava e evitava cair em todo e qualquer tipo de pecado. E a Bíblia diz que aonde ele ia, ele tinha sucesso. Porque diz assim, porque Deus era com ele. Deus estava com ele. Então, gente, às vezes eu falo umas coisas meio malucas, mas é melhor estar com Deus como escravo do que você estar com o diabo como rei. Entendem? É uma questão, assim, totalmente oposta uma da outra. Eu digo para vocês, eu prefiro ser lixeiro lá no céu do que ser um alto empresário no inferno. Por quê? Porque com Deus eu sou bem-sucedido. Sem Deus eu não sou nada. Igreja, nós precisamos considerar essas coisas quando vem lutas, e problemas e dificuldades. Nós temos que olhar para o futuro e ver o que é que nos espera, o que é que nos aguarda, o que é que Deus tem prometido para nós, quais são as promessas bíblicas para os crentes, para os salvos em Cristo Jesus. É isto que conta no fim, porque quando chegar na hora H, nós podemos ter sofrido muito aqui, mas vamos chegar no céu, na pátria celestial. E é lá que nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que Deus preparou para os salvos. É lá que serão os nossos dias que nunca terminarão, porque será a vida eterna. Então não adianta a gente ficar muito irado, muito nervoso, muito inconformado, quando as coisas não caminham do jeito que a gente quer aqui. Olha para frente, confia em Deus. Era isso que José fazia. Foi vendido, foi para uma casa, serviu lá muito bem, aquela casa prosperou, foi abençoada, lá ele foi injustiçado, e por causa da injustiça ele foi para a cadeia. Chegou na cadeia, ele estava bem sucedido na cadeia, ele era o prisioneiro-chefe. Já imaginou? Né? Ele foi promovido. Você agora não é um prisioneiro, você é prisioneiro-chefe. Não é chefe dos prisioneiros. Ele é prisioneiro, chefe. Mas lá Deus estava com ele. Deus abençoou, ele interpretou sonhos ali, e chegou o momento que o rei do Egito também sonhou, e ninguém interpretava o sonho dele. E alguém descobriu que José interpretava sonhos e mandou chamar. José compareceu perante o rei para servir de intérprete. E é interessante uma coisa que a Bíblia fala, não é, que eu gosto muito de destacar,
José estava na cadeia, já estava agora um homem de 30 anos de idade. Ele estava lá na cadeia, prisioneiro, e aí chegaram lá e falaram: olha, o faraó quer falar com você, está te chamando para uma audiência. Puxa vida, era como se alguém chegasse para nós hoje e falasse: olha, o Obama quer conversar com você em particular. Aí você, hein? Então, o que o José fez foi interessante. A Bíblia diz que ele arrumou bem a barbinha dele, tomou banho e trocou de roupa, porque ele ia comparecer perante o rei. Então, eu uso isso muito no mundo espiritual, que quando a gente vai estar na presença do Rei Jesus, nós devemos nos apresentar limpos, perfumados, bem vestidos, fazer boa impressão. Amém? E não é de qualquer jeito. Não é de qualquer tipo de... Deus quer falar comigo? Tá bom, então eu vou. Vamos na presença do Rei. Eu vou dizer, hoje, agora, neste minuto, nós estamos na presença do Rei. Ele está aqui conosco. Louvado seja Deus. Aí José foi lá, o rei contou os sonhos, 2 sonhos que tinham o mesmo significado. E José interpretou o sonho de tal maneira que o rei percebeu que ali estava a sabedoria de Deus. E aí veio a hora da recompensa. Todo o sofrimento de José, vendido pelos irmãos, vendido na feira como escravo, injustiçado na casa de Potifar, indo para cadeias por não ter cometido crime nenhum. 13 anos de sofrimento seguido. 13 anos, não foi 13 meses. 13 anos de dor, de sofrimento, de injustiça. Mas agora chegou a hora da recompensa. E o faraó diz, olha, você disse para a gente indicar um homem sábio para administrar estes 7 anos de fartura? Não vejo nenhum homem mais sábio aqui do que você. Então, neste momento, eu passo para você todo o reino do Egito. Você vai ser o primeiro homem aqui no Egito. Tudo que você falar vai ser feito. Tudo que você disser é ordem. Você só não será o primeiro de tudo porque tem um trono e ali eu sou o rei, mas abaixo daquilo você governa e faz tudo que você fizer, tem a minha aprovação. Aí José foi honrado. José foi abençoado. E sabe o que aconteceu anos depois? Fome na terra de Canaã, onde estavam seus pais e os seus irmãos. E onde eles foram achar comida? Lá na terra onde o José era governador. Quem foi lá e se curvou diante dele? Os irmãos. Quem foi que ele abrigou e chamou para ir no Egito para não morrer de fome? Toda a sua família. 70 pessoas foram para o Egito. E lá José deu para eles terra e gado e um lugar para eles poderem crescer, multiplicar e viver a sua vida. José foi honrado, mas sofreu bastante. E eu quero dizer aqui, se você está sofrendo, se você está num período que as coisas não estão dando certas para você, olhe para frente e comece a confessar. Esse é o momento que eu estou vivendo. Eu não vou me revoltar contra o meu Deus. Eu não vou me revoltar contra meus amigos e parentes. Eu não vou me revoltar contra os irmãos da minha igreja. Eu não vou ficar culpando um e outro. Não vou ficar censurando porque não fez isso para mim, porque não fez aquilo. Deus cuida de mim e eu olho para frente sabendo que a minha hora de recompensa vai chegar. Eu creio nisso. Se você crê também, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Pois bem, irmão, nós vamos encerrar o culto mais cedo hoje. Quer ver como é que está essa tenda aí, se já tem movimento. Daqui a gente não vê, né? Esse vidro aqui é opaco, a gente não consegue ver. Mas nós já vamos descer, vamos para lá e vamos com alegria, fazendo festa, mesmo sem ter nada lá. Se não tiver, deve ter, mas se não tiver ainda, já faz, vai. Porque nós somos um povo alegre, um povo de Deus, um povo que canta, um povo que engrandece o nome do Senhor, amém?
Seja engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé.